O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade está cada vez mais presente nas discussões sobre saúde mental, tanto em crianças quanto em adultos. E em adultos pode se manifestar de várias maneiras. Maneiras diferentes do que na infância, com sintomas mais leves e frequentemente confundidos com traços de personalidade. Eu sou Rose Siqueira, professora de filosofia, formada em neuropsicologia, neurociência e neuropsicopedagogia. Já trabalhei com crianças durante muitos anos com dislexia, com transtorno do déficit de atenção, e nesse vídeo eu quero mostrar para você que nós podemos vencer o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Por que eu começo tantas coisas e não termino? Por que eu me distraio com tudo? Será que tem algo errado comigo? Essas são perguntas recorrentes de pessoas que chegam até a mim cansadas, na maioria das vezes sentindo uma culpa exagerada e também podendo se sentir fora do padrão. Muitas vezes, por trás desses sentimentos, está alguma coisa muito mais profunda e pouco falada, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em adultos. Nesse vídeo, eu pretendo te acolher com informações importantes e dicas, sugestões de como você pode alcançar uma vida mais tranquila, mais serena, vencendo os sintomas do transtorno do déficit de atenção. Esse é um transtorno que os sintomas podem ser vencidos e a pessoa pode ter uma vida normal. Quem tem esse transtorno precisa saber que é necessário o esclarecimento sobre a sua própria condição, porque isso não é uma sentença que vai durar para sempre na sua vida. Todos os sintomas podem ser vencidos com as estratégias certas, com empatia, com a compreensão, principalmente a compreensão de quem sofre com o transtorno. Porque muitas vezes a pessoa pode desenvolver um sentimento de menos-valia, um sentimento de incapacidade, pode se tornar então uma sabotadora, uma autossabotadora. E essa pessoa pode perder excelentes oportunidades na vida. E nesse vídeo eu quero te mostrar estratégias que você pode vencer, para que você possa vencer os transtornos que podem atrapalhar a vida de uma pessoa quando ela não tem clareza do que acontece com ela. A clareza é fundamental, porque quando nós sabemos o que acontece, nós podemos cuidar. O que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? É um transtorno neurobiológico que afeta diretamente as funções executivas do nosso cérebro, ou seja, a nossa capacidade de organizar, de priorizar, de manter o foco, de gerenciar o tempo, planejar e executar tarefas. Ele se manifesta principalmente por meio de 3 grandes grupos de sintomas: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Vamos ver um pouco mais sobre isso? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade também atinge adultos, e é isso que eu estou falando nesse vídeo. Apesar de muito associado a crianças agitadas, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade também atinge pessoas adultas, especialmente mulheres, que muitas vezes foram diagnosticadas tardiamente ou passaram a vida sendo taxadas de desorganizadas, esquecidas ou ansiosas. Nem todo transtorno do déficit de atenção tem hiperatividade, porém, muitas vezes a pessoa é sim hiperativa e ela não consegue lidar direito com esse desafio, mas com certeza que esse sintoma pode ser controlado sim. Por que isso acontece? O cérebro de quem tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade funciona de uma maneira diferente, especialmente no córtex pré-frontal,
região responsável pelo controle dos impulsos, pela tomada de decisões, pelo foco e pelo planejamento. Além disso, há alterações na regulação dos neurotransmissores, como a dopamina, que impacta diretamente a motivação e a capacidade de sustentar a atenção. Como o TDAH pode se manifestar em adultos? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em adultos pode ser diferente daquelas manifestações na infância, com sintomas mais sutis, mais leves, e frequentemente pode ser confundido com traços de personalidade ou com estresse. Vamos ver a seguir algumas manifestações comuns. O que elas incluem, então? Vamos ver. A falta de atenção é uma característica de quem sofre com transtorno do déficit de atenção. A dificuldade para manter um foco em tarefas longas é muito difícil. Ou tarefas chatas, monótonas. Esquecimento frequente de compromissos, prazos ou objetos pessoais. Pessoas que vivem perdendo guarda-chuva, sombrinha, chave. É muito difícil para a pessoa manter aquela lembrança, o foco naquilo que está com ela. Às vezes, pode perder o óculos. Tem gente que usa 2, 3 óculos. Por quê? Por conta do déficit de atenção, ela pode perder aquilo que ela tem com muita facilidade. A distração fácil com coisas externas, né, estímulos externos, ou pensamentos aleatórios é uma outra problemática. De repente, a pessoa está conversando, mas o pensamento dela voa. De repente, aquela pessoa está fazendo alguma coisa, daqui a pouco o pensamento dela voa. Por isso é muito importante, na hora que estiver fazendo alguma coisa, guardar isso aqui. Deixa longe, porque qualquer coisa que toque aqui no celular pode tirar a atenção da pessoa que já sofre com transtorno de déficit de atenção. Outra coisa, problemas para organizar atividades e seguir as etapas. Eu sempre digo que nós podemos planejar para manter o foco. A gente pode usar isso aqui, potiche. E a gente escreve, e a gente guarda, e a gente vai lembrar. Mas guardar onde? Se você guardar em lugar que você não veja, não adianta nada. Você tem que guardar no lugar que você veja, no espelho do banheiro, no espelho do quarto, em qualquer lugar. Precisou fazer alguma coisa, mas sabe que tem déficit de atenção? Então escreve e aí gruda em algum lugar, no computador, em algum lugar, para você ter sucesso e vencer essa etapa da sua vida que, como eu já disse, esse transtorno não é uma sentença, não. Ele não é algo definitivo. Os sintomas podem ser vencidos, sim. Pode acreditar. A impulsividade é uma característica de pessoas que sofrem com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A tomada de decisão precipitada, tomadas de decisões precipitadas sem considerar as consequências, sem considerar os resultados. Outra coisa, interrupção constante em conversas. A pessoa tem dificuldade em ouvir, então ela está sempre interrompendo a conversa, achando também que já tem a resposta para aquilo que a outra pessoa vai falar. Dificuldade para esperar a sua vez de falar, a sua vez de agir, de fazer as coisas. Outra coisa, as compras impulsivas ou mudança repentina de plano. A pessoa vai em um lugar, mas no meio do caminho ela já muda o trajeto e já vai para outro lugar. Pessoas hiperativas fazem assim. Então, é uma característica que precisa ser corrigida. Precisa e pode ser corrigida. A hiperatividade, que é mais sutil nos adultos, pode ser, né, um problema para quem sofre com déficit de atenção e hiperatividade, porque além do déficit de atenção, ainda é hiperativo. A sensação interna de inquietação ou agitação, a fala excessiva, aquela pessoa que fala pelos cotovelos,
Ou a aceleração no pensamento. O pensamento está sempre acelerado. Dificuldade em relaxar, mesmo em momentos de lazer. Necessidade constante de estar ocupado, porque o cérebro dessa pessoa funciona de forma diferente. Então, quando a pessoa tem clareza de que ela é hiperativa, então ela vai procurar de todas as maneiras relaxar, porque ela pode ter um piripaque, né? Então, antigamente, as pessoas diziam assim, ó, fulano não fica quieto, ele está com um bicho carpinteiro no corpo. Muitas vezes, crianças hiperativas eram chamadas de pessoas que estavam com bicho carpinteiro no corpo. O bicho carpinteiro nada mais é do que a hiperatividade. Pode controlar? Com certeza que pode controlar. Quantas crianças apanham pra caramba por conta disso? Porque os pais não têm essa informação. E vamos combinar, muitas vezes as escolas não têm mesmo. Aí sai, olha, dando, fazendo uma reação lá para os alunos, coitados, porque o aluno já está sofrendo com déficit de atenção, e aí, quando o profissional não tem essa clareza, não entende que aquela criança ou aquele jovem está com hiperatividade, aí bota de castigo, faz uma opção de coisa que pode piorar mais ainda os sintomas. Ou então tem muita criança que apanha muito por conta disso, né? Crianças e jovens também. Nós podemos vencer todos os sintomas quando nós temos clareza. Hoje a neurociência nos ajuda muito a entender como nós podemos criar novas conexões e vencer os sintomas. Mas eu quero deixar uma dica aqui. Você pode tratar com produtos naturais. Você pode tratar com valeriana, você pode tratar com mulungu. Tem muitas coisas naturais, a erva cidreira, chá de erva cidreira é muito bom para dar uma acalmada. Então, a criança ou adulto que sofre com hiperatividade, chazinho de erva cidreira vai cair bem, camomila, são coisas naturais que não vão fazer mal e vai ajudar muito a dar uma acalmada naquela agitação que, na verdade, assim, é um desconforto para quem sofre com déficit de atenção e hiperatividade. Quais são os impactos na vida cotidiana de quem sofre com esse transtorno? Dificuldade no ambiente de trabalho, por exemplo, atrasos, baixa produtividade, desorganização, porque normalmente a pessoa que sofre com esse transtorno também é um procrastinador. Está sempre deixando para depois e é sempre muito desorganizado. Não apenas na sua mesa de trabalho, mas também nos seus armários, nas suas gavetas. As suas gavetas estão sempre desarrumadas. Presta atenção, gaveta arrumada, cérebro arrumadinho. Então, procura arrumar o seu armário, as suas gavetas, colocar em ordem, porque o teu cérebro ele não vai gastar tanta energia quando você for procurar alguma coisa. Cria o hábito de guardar sempre as coisas no mesmo lugar, e isso vai facilitar muito o cérebro. Outra coisa, problemas no relacionamento, impulsividade, esquecimento de compromissos, de datas importantes, datas de namoro, de casamento. De repente a pessoa marca para ir ao cinema com alguém, esqueceu. A irritabilidade também faz parte de quem é hiperativo. A pessoa fica irritada com muita facilidade. Lembre-se, o cérebro trabalha de forma diferente. É por isso que eu sempre digo que nem tudo é Rivotril, Lexotan, Frontal. Não, você pode usar valeriana, você pode usar coisas naturais. Graças a Deus, a natureza nos oferece recursos importantes para ajudar a dar uma acalmada. Então, você pode procurar em lojas de produtos naturais, você vai ver que existe o combo calmante. Então, você vai ter ali os seus calmantes, como a passiflora. A passiflora é excelente. A melissa, erva cidreira, como eu já falei, eu gosto muito de erva cidreira. Outra coisa, abaixo a autoestima. Meu Deus do céu, a pessoa perde a confiança em si mesma. A estima dela vai lá para o pé. A sensação de frustração frequente. Aquela pessoa não sabe por que está sentindo essa frustração, essa agonia.
Tem gente que me fala assim, eu estou agoniado. Não, ela está com a autoestima baixa e uma sensação de frustração muito, muito grande. Maior risco de desenvolver ansiedade. Pessoa que sofre com esse transtorno tem muito risco de desenvolver ansiedade. Depressão também. Ou uso de substâncias inadequadas, como álcool e drogas. Por isso que é tão importante prestar atenção na criança e no jovem para que ele seja um adulto controlado, sem usar drogas ilícitas ou o álcool, porque quem sofre com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade pode correr o risco de buscar naquilo que não é favorável, buscar o conforto para a sua vida. Tem muita gente que fala assim, eu vou usar tal coisa porque vai me deixar calminho. Pode deixar você calminho, mas vai deixar você lesado. Ambientes de trabalho que exigem muito pode ser um desafio para quem sofre com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, principalmente se a atividade requer foco, atenção plena, organização, prazos. Se ela precisar cumprir prazos, vai ser um desafio realmente muito grande para ela. E a maior dificuldade, com certeza, estará na procrastinação, na vontade de deixar tudo para depois e do sentimento de incapacidade. Porque quem tem o transtorno do déficit de atenção normalmente também tem um sentimento de incapacidade, de menos-valia. Eu não vou dar conta, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Aí ela pode pedir ajuda, mas nem sempre a ajuda vem de forma adequada. Então, esse ambiente pode ser desafiador. É por isso que eu volto a dizer, é necessário a clareza, o planejamento para que o sucesso então aconteça e essa pessoa tenha uma vida equilibrada. Prazos e pontualidades. A noção de tempo pode ser distorcida para quem sofre com esse transtorno. Isso leva à famosa síndrome do atraso crônico. A pessoa está sempre atrasada. Esquecimentos faz parte da vida dela, ou então ela pode subestimar o tempo necessário para realizar tarefas. Por exemplo, ela sempre vai deixar para o último minuto porque ela vai achar que vai dar tempo, mas com isso ela pode deixar todas as pessoas que estão ao seu redor malucas, porque ela vai acionar o monstrinho do pânico. Eu sempre digo que a gente tem um monstrinho do pânico na nossa cabeça. Quando o prazo está acabando, o monstrinho do pânico ele é acionado, aí ele começa a fazer uma porção de coisas de correria, deixa a pessoa estressada. Então a pessoa se estressa e ainda vai estressar as pessoas também que estão ao seu redor. Outra coisa, a mudança inesperada ou prazos apertados podem gerar paralisia. A pessoa pode ficar parada sem fazer nada. Ou então ela pode ter uma sobrecarga emocional. Muitas vezes pode provocar uma crise de ansiedade, acelera o coração, né, dá taquicardia, enfim. Prazos e pontualidade é uma coisa que faz parte da vida de quem que tem esse transtorno, mas traz também muito sofrimento. É um desafio para quem sofre com déficit de atenção e hiperatividade. O baixo desempenho é alguma coisa que faz parte da pessoa que sofre com déficit de atenção. Muitas vezes a pessoa tem ótimas ideias, mas ela sofre muito para colocar essas ideias em prática. Ela não consegue colocar de forma estruturada. Pode haver o ciclo da autossabotagem, em que a pessoa vai se julgar incompetente por não conseguir entregar o que sabe fazer. Isso pode gerar frustração, tristeza, angústia. É por isso que é tão importante a gente ter clareza da situação que nós estamos vivendo. Porque quando nós temos clareza, nós então vamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido. E o nosso cérebro pode sim, a gente pode trabalhar essa questão criando conexões novas. A gente pode criar hábitos novos. Criar hábitos é muito importante para o nosso cérebro. A plasticidade neural é algo maravilhoso, porque vai estruturar o nosso cérebro. Quando nós criamos hábitos novos, nós também podemos criar novas conexões
E o nosso cérebro vai se habituando com aqueles novos hábitos. Então, uma pessoa que não consegue fixar atenção na leitura, ela pode começar a ler um livro 2 páginas por dia. Ela pode começar a fazer alguma coisa que ela precisa fazer aos poucos. Então, o cérebro vai se acostumando. No finalzinho, vocês vão ouvir uma história de superação. Pessoas que têm o transtorno do déficit de atenção, elas podem ter muitas dificuldades para trabalhar em equipe, porque elas não conseguem ficar muito bem nas reuniões. Elas podem interromper a pessoa que está dirigindo a reunião, ela pode acelerar o pensamento e já começar a falar outras coisas. A mudança de assunto é uma coisa que pode acontecer também. A pessoa está falando uma coisa e ela vai mudar o assunto, vai falar outra coisa, vai se levantar com frequência. Pode haver dificuldades de trabalhar com pessoas que sejam bastante rígidas. As lideranças rígidas não são tão adequadas assim para quem tem déficit de atenção. Aliás, quem tem um déficit de atenção não consegue trabalhar muito bem com pessoas que são lideranças rígidas. E no trabalho ou na escola, nós sempre teremos alguém acima de nós. A não ser que você seja dono de uma empresa, de uma grande empresa. Não sendo assim, com certeza teremos sempre alguém acima de nós. A hierarquia ela vai acontecer em vários setores da nossa vida, não é? Porém, a pessoa que sofre com o transtorno do déficit de atenção, ela vai ter muita dificuldade em lidar com isso. Por isso, muitas vezes, vem a frustração, a grande frustração, e um sentimento muito forte de incapacidade. Um sentimento que a pessoa precisa lutar contra ele é o sentimento de menos-valia. Muitas vezes a pessoa que tem o transtorno do déficit de atenção, ela se sente muito incapaz. Porém, como eu já tenho falado nesse vídeo, para tudo tem jeito. E nós podemos sim vencer os sintomas do transtorno, tanto do déficit de atenção, quanto também da hiperatividade. Como eu falei antes, a pessoa que sofre com esse transtorno, se passar um mosquito, uma borboleta, ela pode se distrair. Mas ela também pode ter explosões repentinas de raiva, impaciência ou reações intensas a pequenas frustrações. Isso é comum. Isso pode gerar conflitos frequentes, especialmente se a outra pessoa não entende que esse comportamento faz parte de um transtorno neurobiológico. É a impulsividade emocional. Por isso é tão importante entender quando nós temos algum problema, algum transtorno ou alguma coisa que precisa ser ajustado. É por isso que eu sempre falo sobre o controle das emoções. Mesmo quando nós temos o transtorno do déficit de atenção, é necessário a clareza, que a gente tem esse transtorno, não é? A clareza, o autoconhecimento, e então vem o autocontrole. E aí a gente consegue ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, feliz. As pessoas, quando sofrem com esse transtorno, pode ser que aconteça transtornos familiares. Isso mesmo, porque vai acontecer uma desorganização nos horários da casa. Horários no café da manhã, às vezes a pessoa não tem horário para almoçar, não tem hora para jantar. Eu conheço pessoas que o jantar sai às 11 horas da noite. Por quê? A pessoa é procrastinadora porque ela tem déficit de atenção, então ela não consegue focar no horário certinho. Isso pode trazer muito desconforto familiar. O esquecimento mesmo das tarefas, combinou uma tarefa, mas esqueceu aquela tarefa. Quando uma pessoa tem déficit de atenção, se você pedir para colocar esse copo na cozinha, a pessoa precisa fazer na mesma hora. Porque quando tem déficit de atenção, ela vai esquecer o copo em qualquer lugar, até no chão. Tem gente que bota copo no chão, né? Mas isso é feio. Porém, a pessoa faz isso e vai esquecer. E depois pode andar e chutar o copo e aí quebrar, enfim. Traz todo um transtorno, um desconforto familiar. Por isso é tão importante
Tem déficit de atenção? Anota. Tem planejamento para aquele dia? Anota. Anota. Eu conheço uma menina que ela anota a roupa todinha que vai vestir durante a semana. Porque ela tem déficit de atenção. Então, no caderninho dela, ela, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ela coloca a roupa que vai vestir e o calçado que ela vai calçar. Isso tem ajudado muito a cabecinha dela a melhorar a atenção. Nós podemos, sim, vencer todos os sintomas quando nós queremos vencer, né? Precisa existir o desejo. O desejo precisa nascer dentro de nós. E quando esse desejo acontece, então as coisas podem ficar melhor e nós podemos vencer qualquer sintoma, pode ter certeza. Uma coisa muito interessante é a necessidade de estímulos constantes. A pessoa precisa sempre estar estimulada a fazer algo, precisa sempre de alguém que vá estimulando, que vá ajudando para que essa pessoa não perca a vontade de fazer. Agora, ela também pode se mostrar bastante impaciente. Quando alguma coisa está demorando muito a acontecer, ela pode mostrar uma impaciência com rotinas estáveis, a coisa é sempre do mesmo jeito. Ela pode se mostrar bastante impaciente. Isso pode trazer uma ideia errada sobre a pessoa que tem o transtorno. Isso pode ser percebido também como irritabilidade. A pessoa vai ficar irritada mesmo. A pessoa que tem o déficit de atenção e hiperatividade, ela pode se irritar com muita facilidade, mas pode ser mal entendida, não é? Então a pessoa às vezes vai pensar assim: você não é comprometida com nada, falta afetividade em você, falta empatia. Talvez o que esteja faltando mesmo é o entendimento de que essa pessoa precisa ser ajudada, estimulada a entender que a vida dela pode ser uma vida diferente, uma vida melhor. Ela pode sim. Às vezes ela é tão criticada, né? Porque as pessoas, quando têm o déficit de atenção, muitas vezes elas são chamadas de incompetentes, de burra, de lerda, de um monte de adjetivos feios, né? Mas ela pode sim melhorar, ela pode se organizar. Eu gosto tanto da plasticidade neural, eu gosto tanto de trabalhar com pessoas que têm déficit de atenção, porque eu sei que isso pode melhorar. A nossa vida não precisa ser uma vida chata, uma vida sem graça. Nós podemos sim melhorar quando nós renovamos a nossa mente. A gente pode ter uma mentalidade vencedora e para isso a gente tem que construir novos pensamentos. Mesmo quando nós temos o transtorno do déficit de atenção, é muito importante a gente saber que quando nós temos isso, a gente não deve ver televisão junto com o celular. Porque muitas vezes a pessoa está vendo televisão, mas também está olhando o celular. Isso aí vai acelerando o cérebro. Então, uma pessoa que já sofre com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ela vai sofrer muito mais. Por isso, ela pode, sim, alterar os seus hábitos para que ela tenha uma vida mais saudável, mais feliz. Baixa tolerância à frustração. Discussões podem escalar rapidamente quando uma pessoa com um transtorno do déficit de atenção se sente criticada, rejeitada ou pressionada. Há uma tendência a levar tudo para o lado pessoal, mesmo quando isso não é o caso. Muitos adultos com transtorno do déficit de atenção sentem que não vão se encaixar. A pessoa fica deslocada. Não consigo me encaixar em nenhum grupo, ou não querem decepcionar outras pessoas, o que pode gerar o isolamento social ou então vínculos marcados pela culpa. Isso pode levar a relacionamentos marcados por dependência emocional, medo de rejeição ou mesmo o afastamento de vínculos mais íntimos de uma pessoa. Mas isso pode ser vencido. Vamos ver isso mais adiante. Apesar destes desafios, é muito importante lembrar que com o diagnóstico certinho, informações e apoio em psicoterapia e também com profissionais especializados, a pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode construir uma vida saudável, intensa e verdadeira.
Eu deixei para falar aqui no final um pouco da minha história. Muitas pessoas acham que o déficit de atenção não tem cura. Muitas pessoas acham que não pode superar seus desafios. Nem todos os transtornos são para sempre. Alguns transtornos você pode vencer e ter uma vida saudável. Eu fui uma criança que estudei em escola pública e tive muito transtorno do déficit de atenção. E na minha época nós éramos chamados de lerda, de burra e uma porção de coisas assim pejorativa. Nem podíamos falar de bullying, né? Essa coisa não existia na época que eu estudei, não. Porém, mais tarde, quando eu vou estudar a pedagogia, eu aprendo então que eu também tinha déficit de atenção. E com certeza, eu me cuidei. Eu fiz terapia, eu fiz vários exercícios sobre foco e atenção e eu superei tudo isso. Eu tenho 3 graduações e 9 pós-graduações na área de saúde mental. Eu sou professora, ajudo meus alunos, minhas alunas, porque eu sou treinadora de mulheres também. E eu quero dizer para você que se você sofre com déficit de atenção, procure ajuda. Procure ajuda em terapia, procure ajuda de profissionais adequados e você pode vencer. Assim como eu, você pode ter uma vida saudável. Eu nem me lembro mais que eu tive déficit de atenção, só lembro quando eu estou falando assim. Então, assim como eu pude vencer meus desafios, você também pode. Se você tem um filho ou uma filha que sofre com déficit de atenção, todo cuidado é necessário. O foco é necessário para que a gente vença as nossas demandas e os nossos desafios. Desejo para você que ficou até aqui uma vida saudável, feliz e uma jornada cheia de alegria.